Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série O Manual da Vida. Eu já peço desculpa de antemão porque eu tô gripado, então minha voz tá meio fanha e eu vou tossir, vou espirrar, cara, mas o objetivo do vídeo é muito legal, porque hoje eu vou falar de uma coisa que tem muita gente precisando. Eu vou falar de como amar a si mesmo. Amor próprio é uma coisa que tem faltado muito no mundo, né? As pessoas, elas estão deixando de se amar, parece, né? Estão deixando de se priorizar. Então, se faz muito necessário trazer o que o nosso manual da vida ensina sobre isso. E o que é o manual da vida? Turma, eu chamo a Bíblia Sagrada de manual da vida, porque na Bíblia, ela não é um livro histórico, ela não é um livro de história, ela é um manual que, se você seguir o que está aqui passo a passo, você vai ter uma vida melhor. Eu aplico isso na minha própria vida e desde que eu comecei, minha vida melhorou bastante em todos os sentidos e é por isso que eu gosto de compartilhar com as pessoas também. Vamos lá, vamos falar de amor próprio. Galera, o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz quais são os 2 maiores mandamentos. Você para aqui e pensa comigo. Pensa o seguinte, cara, Jesus, o maior ser humano que já pisou nessa terra, disse claramente que tem 2 ensinamentos que são os maiores. Então, você tem que parar para prestar atenção nesses 2 mandamentos. Aqui em Mateus 22, 37, Jesus respondeu assim, após terem perguntado a ele qual era o maior mandamento, né? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Esse é o primeiro maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. E aí que entra a questão do amor. Ame o seu próximo como a si mesmo. Pessoal, tem uma pegadinha nessa frase tão curta, mas tão impactante. Quando a gente fala de religião, quando a gente fala de Deus, de Jesus, tem muita questão de altruísmo. A gente é muito ensinado a pensar no outro, e isso tá certo. Porém, a Bíblia, ela, para ser utilizada como um manual de vida, ela tem que ser lida com muito carinho e atenção. Ame o seu próximo. A gente para aqui, né? Peraí, ame o seu próximo como a si mesmo. É um mandamento de Jesus, que você, então, ame a si mesmo. Mas como você, então, pode amar a si mesmo? E além da Bíblia aqui, eu tô com também a Bíblia online aqui para acompanhar algumas passagens de forma mais rápida com você. Para amar a si próprio, você precisa de 3 coisas, tá? A primeira delas é ter conhecimento de si mesmo. É o que a gente chama de autoconhecimento, né? Porque pensa comigo, como que você vai amar algo que você não conhece? Vamos lá. Vamos supor que você goste de futebol. Você vai conhecer o nome dos jogadores do seu time. Você vai conhecer as regras do futebol. Você vai conhecer os horários dos jogos. Você vai conhecer os estádios onde cada time joga. Qual que é o estado de cada time. Então, quando você ama alguma coisa, você tem conhecimento suficiente sobre ela. A primeira coisa, então, para você se amar, é você se conhecer. Quem é você? Do que você gosta? Quais são os seus valores pessoais? O que te torna você, o que te torna único, né? Por que as pessoas gostam de você? O que te torna único na vida das pessoas? Não que você tenha que ser único, especial, mas todos nós temos algumas características que ali na nossa roda de amigos todo mundo sabe, ó, fulano ele é mais assim, ele é mais assado, enfim, ele é mais tagarela, ou ele é mais quietinho na dele, quietinha na dela, tá? Então a primeira questão, para começar o amor próprio, você precisa passar pelo conhecimento de quem é você. E isso é uma coisa que anda muito esquecida hoje em dia, porque a gente anda muito querendo agradar os outros, né? A gente anda muito ocupado com coisas externas. Trabalho, família, enfim, tem que melhorar a nossa vida, e isso acaba distraindo a gente muito de quem a gente é. A gente acaba esquecendo de quem nós somos, tá? Então, logo após você ter
pensado quem é você mesmo, quais são as coisas que importam pra você, o que que te faz feliz na vida, você tem que passar por uma outra fase do amor próprio, que é a fase de cuidar de si mesmo. Tem muita gente que até se conhece, sabe dos seus próprios valores, sabe daquilo que gosta, sabe de onde veio, ou seja, não esqueceu das suas origens, mas a pessoa não se cuida. E se cuidar é honrar a Deus, cuidar da própria saúde, cuidar do próprio corpo. Cuidar do corpo, galera, não é só uma questão de, esqueci a palavra, mas de quando a pessoa se cuida e é vaidade, é isso que eu quis dizer. Não é só uma questão de vaidade. Cuidar do corpo é cuidar daquilo que Deus te deu para morar nessa terra. Cuidar da sua cabeça é cuidar daquilo que vai te ajudar a tomar decisões. Cuidar da sua mente e do seu coração é cuidar da conexão que Deus deixou dentro de você, que é o Espírito Santo. Ora, como você vai tomar boas decisões na sua vida se você não estiver com a cabeça boa, com o coração limpo? Como que você vai escutar a Deus nessa vida? Como que você vai ter disposição para viver a vida, para estar com a sua família? Como que você vai ter disposição para trabalhar, para acordar cedo e chegar com um sorriso no rosto e trabalhar bem e passar aquela energia boa, se você não cuida de si mesmo? Cuidar de si mesmo não é só ir na academia, não é só ir para terapia, não é só ir para a igreja, não é só se cercar das coisas que você gosta. Cuidar de si mesmo é também evitar aquilo que te faz mal. E muitas vezes nós passamos por excessos na vida que a gente sabe que faz mal, que vai contra o cuidado conosco. Por exemplo, bebida em excesso. Excessos de qualquer tipo, tá? Não quero aqui ficar impondo regras. Mas a gente sabe, você sabe, eu sei as coisas, e cada um é cada um, tá? Cada um de nós sabe as coisas que quando é em excesso não nos fazem bem. Por exemplo, teve uma época que eu bebia mais, hoje eu bebo quase nada. Teve uma época que eu bebia mais, eu adorava domingo à noite. E isso me fazia dormir mal, acordar mal, trabalhar mal. Cara, isso não estava me fazendo bem. E antes de eu diminuir drasticamente a quantidade de bebida alcoólica que eu ingeria, a primeira coisa que eu fiz foi parar no domingo à noite. Acabou, porque sempre isso me fazia começar a semana com o pé esquerdo. E eu não queria começar a semana com o pé esquerdo, cara. Começou segunda mal, cara. Aí na terça você tá recuperando. Aí na quarta que você tá quase bem, já ao meio da semana já tá ficando cansado ali. Então, amar a si mesmo é você abdicar de certas coisas também, para um bem maior. Então, já passamos por duas etapas do amor próprio, que uma é você se conhecer, segunda é você cuidar de si mesmo. E a terceira delas é a mais difícil de todas. Mas antes eu quero te contar, antes da terceira, uma outra passagem bíblica que reforça. Se você tá aqui no vídeo, mas ainda tá achando mais ou menos que não faz muito sentido isso que eu tô falando, tem uma passagem aqui que fala o porquê que você é especial para Deus. Isso aqui é muito bonito, cara. Isso aqui eu chego a quase ficar emocionado com essa passagem. Você deveria se amar porque amar a Deus também é amar a sua própria criação. Em Salmos 139, versículos 13 e 14, diz o seguinte: Tu, Deus, me formaste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Você é uma criação de Deus, eu sou uma criação de Deus. Nós somos especiais, nós somos admiráveis. Deus te criou exatamente como você foi no passado. Deus te criou exatamente como você é hoje. E Deus te criou já sabendo o que você vai ser no futuro. E principalmente o que você pode ser no futuro. O potencial que você tem de ser alguém legal no futuro. Mesmo que você não esteja gostando de si hoje, né? Talvez por isso você está assistindo esse vídeo. Porque você precisa amar a si mesmo. Então,
Se você é cristão, acredita em Deus, entenda que amar a Deus é amar a sua criação. E você é criação de Deus, tem que amar a si mesmo. E aí, tomando, só pra molhar a garganta aqui, é que chega a terceira parte do amor próprio, que é a mais difícil de todas, que é impor limites. Eu disse que a primeira coisa é conhecer a si mesmo, e uma parte muito importante de conhecer a si mesmo é saber do que importa pra você, é saber dos seus valores pessoais, é quais são os pilares da sua vida, quais são as coisas que são inegociáveis pra você, ou pelo menos deveriam ser. O difícil é que, como a gente é um ser humano, né, nós somos seres humanos que vivemos ali em sociedade, muitas vezes a gente faz coisas pra agradar as outras pessoas, e isso nos faz ultrapassar os nossos limites. Por isso é tão importante você saber colocar limites. Limites que vão te manter dentro dos seus valores pessoais, tá? Se o seu valor é família e de repente alguém, cara, te faz tomar alguma decisão que te afasta da sua família, tá errado. Se o seu valor é se dedicar ao trabalho e de repente seus amigos te chamam diversas vezes para festas, domingo à noite, e aí você dorme de madrugada, acorda e trabalha mal no outro dia. Qualquer dia, não só domingo, né? Tá errado. Se você sabe que você é muito religioso, tô usando só de exemplo que é religião, tá? E tem alguma coisa te afastando da religião, tá errado. Só que a gente tem uma cultura de querer agradar as outras pessoas. A gente quer ser legal, a gente quer ser amado, a gente quer ser respeitado. Mas antes de ter o respeito alheio, a gente precisa ter o respeito próprio com nós mesmos. E a gente precisa, para isso, saber falar não para muitas coisas. Cara, eu não vou porque tá tarde. Eu quero dormir cedo, porque amanhã eu vou acordar cedo e eu vou pra academia cuidar de mim. Cara, chega, eu não vou mais. Já tomei aqui a minha quantidade de bebida. Pra mim chega, acabou. Já tô bem, porque amanhã eu preciso acordar cedo, trabalhar. Cara, não vou nesse lugar não, porque eu sou um pai de família, eu sou casado, esse lugar tem muita gente solteira, tem muita confusão, música alta, bebida, é balada. Não vou nessa balada, não, porque eu sou um pai de família. Respeitar a si próprio é colocar limites. E colocar limites exige você entender que você vai ter que desagradar outras pessoas, vai ter que ser um pouco chato. Cara, não, hoje eu não vou porque eu tenho que ler um livro. Faz parte do meu desenvolvimento pessoal. Ah, mas é só hoje. Hoje tem uma coisa, amanhã tem outra, depois de amanhã tem outra. Não tô falando para você se tornar um chato antissocial. Assim fica parecendo que eu sou um chato antissocial. Eu sou chato, mas eu não sou antissocial, tá? Mas é que eu preciso aqui te dar exemplos. Então, assim, eu dou muitos exemplos. Parece que fica chato, mas, cara, eu te garanto, no dia a dia, as pessoas vão aprender a te respeitar. E, principalmente, quem gosta de você de verdade não vai se afastar de você por causa disso. Sabe o que vai acontecer quando você começar a colocar limite? Você vai começar a virar um exemplo para outras pessoas. E tem gente que vai se afastar, isso é natural. E se você quer evoluir, você tem que aceitar isso. Mas tem gente que vai se aproximar de você e vai falar: cara, que livro você tá lendo? Por que você tá lendo esse livro? Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. O que você me indica pra ler? Cara, quando eu comecei a ler, comecei a postar algumas coisas no Instagram, influenciei muitas pessoas a lerem. Influenciei muitas pessoas a lerem, graças a Deus. E com outras rotinas também de cuidado, de academia. Você mal sabe o tanto de pessoas que se inspiram em você, mesmo que elas não digam. Então, mesmo que silenciosamente, você acaba fazendo o bem. Por quê? Cara, quando você faz o bem, quando você se ama,
você tá agradando a Deus, cara. Você tá no caminho certo. E o caminho certo, ele atrai as pessoas. Porém, muitas vezes o caminho certo é silencioso. Quando você tá na balada, postando stories de combo, de gin com energético, enfim. Tem um monte de like. E às vezes você posta lendo um livro, não tem, mas silenciosamente, se você mudar a vida de uma pessoa, você fez um bem que você não imagina. E tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Isso também é bíblico. Tá? Então, qual que é o maior milagre de Deus, se não você, já que você foi criado à imagem e semelhança dele? Então, por que não cuidar desse que é o maior milagre de Deus, ou se não, pelo menos um dos maiores milagres de Deus? Você tem um propósito na vida. Você não é, de forma nenhuma, um Zé Ninguém. Você é uma pessoa que nasceu com a divindade de Deus dentro de você. Porque Jesus deixou dentro de nós o Espírito Santo. Perdoou todos os nossos pecados. Não foi para a gente viver uma vida mediana. Foi para a gente viver uma vida de glória. Mas para viver uma vida de glória, nós precisamos fazer algumas coisas. Seguir os mandamentos de Cristo. Amar a Deus. Amar ao próximo. E amar a si próprio. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like e me segue aqui. Um abraço.